Ô, Vitor, Carlo Ancelotti chegou e usou bem o tempo dele. Agora, o que eu achei interessante, que ele encontrou um tempinho para no Cristiano Redentor. Mas interessante que o PVC trouxe um aspecto da vida e do trabalho do Ancelotti, que assim, em todos os lugares que ele trabalhou, ele procurou o mais rápido possível se inserir no contexto do país, da cidade que ele estava vivendo. Porque para ele não é só uma diversão, é etapa de preparação também. Precisa entender onde é que eu estou, por exemplo, nesse caso específico. Onde é que eu estou, como... eu sempre ouvi falar que o Brasil é o país do futebol, mas até que ponto isso é verdade, com que intensidade, o momento atual da seleção, que é de dificuldade. Então tem que se inserir no contexto social também. Eu acho que, primeiro, a gente já falou sobre isso, mas a gente pode dizer hoje, as Neymazetes vão sempre falar no Neymar, mas mesmo com o Neymar bem, jogando futebol, o Neymar era a estrela da seleção. A gente pode dizer hoje que o Ancelotti é a estrela da seleção. A maior estrela da seleção, sem sombra de dúvidas. No Equador, os torcedores estavam procurando o Ancelotti, vários jogadores. Exatamente, era um ponto que eu ia trazer, inclusive, isso. Essa procura que o Ancelotti teve, até obviamente por ser o principal nome da seleção, então ele de fato, traz um prestígio de volta para a seleção brasileira. Prestígio esse que que vem sendo muito desgastado devido aos péssimos resultados que a seleção vem tendo nos últimos anos, né? Uma seleção que, além de não ter resultados, o que obviamente é o mais importante quando a gente se trata de esporte, se trata sobretudo do futebol, da seleção que é a principal seleção do mundo, a maior vencedora, mas também a falta de uma cultura que a seleção não tem mais. Não tem mais quando você olha para a seleção, você não vê mais a identidade do futebol brasileiro. Eu acho até que a seleção hoje... Não tem um coletivo. Não existe o coletivo. Ninguém consegue identificar, Vitor, um coletivo. Exatamente. Você não tem aquele jogador que sempre teve na seleção, aquele jogador que parte para cima de fato, que muda... Obviamente que a gente tem jogadores que conseguem ter esse estilo de jogo nos seus clubes. Mas quando a gente fala de seleção brasileira, não tem. O principal, por exemplo, é o Vinícius Júnior, que não consegue, na seleção brasileira, mostrar o que ele mostra no Real Madrid. Nem o Rafinha. O Rafinha idêntico. Joga no Barcelona. Exatamente. E sim, a maioria dos jogadores que atuam hoje no futebol europeu não conseguem mostrar o mesmo na seleção brasileira. Eu acho até que o último jogador que mostrou um bom futebol na seleção brasileira foi o Luiz Henrique, que hoje nem é convocado mais. O Luiz Henrique do Botafogo. Que ele fez na seleção a mesma coisa que ele estava fazendo no Botafogo. Agora, assim... Falando do Ancelotti, como principal estrela da seleção brasileira, tem um detalhe, Vitor. Antes da chegada do Ancelotti, tinha aquela... Porque, por exemplo, vamos lá. Eu sou Ronaldete, né? Do Ronaldo, Fenômeno. Dos nossos, Ronaldo, fã de Ronaldo Fenômeno, e do Cristiano Ronaldo. Também sou admirador do Messi também, lógico. Sou um idiota completo. Ignorar o Messi, só um idiota consegue ignorar o Messi. Mas eu sou fã do Cristiano, né, porque jogou no Real Madrid a vida toda, praticamente. Se você colocar no mesmo parâmetro de comparação Neymar e Cristiano Ronaldo, Neymar do auge. Pronto, Neymar de 2015 do Barcelona. Pronto. O Neymar é mais talentoso naturalmente do que o Cristiano? Qual é a resposta que eu vou dar? Infinitamente. Natural, né? O Neymar é muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. Agora, na prática, não tem comparação ao Cristiano Ronaldo. Porque existe, é muito fácil explicar, não precisa ser especialista, tudo na sua vida, profissão, o que você for fazer na sua vida, precisa de empenho, dedicação, sacrifício. Coisa que o Neymar fez até um certo tempo da carreira dele. Depois não fez mais. Você está com 40, Vitor? Isso, 41? exatamente. 40 anos, esse cara está para completar 1000 gols. Agora arrebentou do jogo de Portugal, ajudou a levar Portugal para a final da Nations. Talvez ganhe a final da Nations com ele em campo. O que é que justifica esse cara com 40 anos estar jogando? Se vai jogar até 44, 45. É empenho. Desde os 13, 14 anos que o Cristiano vem mantendo essa obsessão para jogar bem, para manter a forma.
você comparar hoje fisicamente o Cristiano com o Neymar, não dá. Não é? Não, então, não existe. resumindo a história, a chegada do Ancelotti, com o tamanho que ele tem, se tornando a principal estrela, passa naturalmente essa mensagem para os jogadores, esquece o Neymar. Se ele estiver bem, tá ok, beleza, ele vem, vai com a gente. Se não, somos nós aqui. Você acha que corta esse cordão umbilical? Além do nome do Ancelotti ser muito forte, ele ser esse treinador que de fato é super vitorioso, ele vai trazer esse nome, esse prestígio para a seleção, ele tem justamente esse espírito, né? Ele une os seus times. O Ancelotti, por muitas e muitas vezes, Douglas, ele não tinha a melhor equipe em suas mãos. Até o próprio Real Madrid, que agora colecionou títulos, por muitas vezes o Real Madrid não era o melhor elenco. Não é por muitas vezes, da maioria das vezes. Até porque o Real Madrid ele peca muito na montagem de seus elencos, né? O Real Madrid agora é impressionante. Tá começando a corrigir agora, exatamente. Mas mesmo assim o Ancelotti consegue fazer com que aqueles jogadores, mesmo que não seja o melhor jogador da sua posição, mesmo que não seja o melhor time coletivo possível, mas ele consegue fazer com que esses jogadores se entendam dentro de campo e consigam trazer esses resultados. Foi assim que ele fez quando foi campeão com o Milan, quando foi campeão com o PSG, que inclusive é um milagre quase que agora o Luiz Henrique conseguiu repetir, fazer com que aquele time estelar do PSG consiga ser campeão. Quando ele foi campeão com o Bayern de Munique, enfim, o Ancelotti, o que ele tem de títulos na carreira aí, já comprova o talento que ele tem e o que ele consegue fazer com as peças que tem. Agora, eu acho que com o passar do tempo, quando os jogadores começarem a perceber, porque o clima já é outro, dá para ver claramente, o clima já é outro, o próprio Rodrigo Caetano que foi contra a vinda do Ancelotti, viu? Vou deixar claro a apuração do... Queria o Jorge Jesus. Pois é. Mas enfim, o Ancelotti não liga para isso não, que... Mas o clima é outro. Mas com o tempo, os jogadores observando que eles próprios estão jogando melhor, estão jogando bem próximo do que jogam nos clubes, esquecer essa questão de Neymar. E um fator esquecer esse negócio de Neymar. Pô, pelo amor de Deus, eu não posso apostar numa pessoa que não está nem aí para si mesmo. E um fator que eu acho primordial, Douglas, é tirar essa pressão dos jogadores. Até o fator Neymar mesmo acaba influenciando nessa pressão. Porque a gente sempre fica querendo trazer um substituto do Neymar, um salvador da pátria. E eu acho que a chegada do Ancelotti, por ser esse nome tão forte que ele acaba também tirando um pouco dessa pressão. Agora os olhares, os holofotes estão positivamente voltados para o Ancelotti. E também, com o passar do tempo, claro, podem estar negativamente se ele não entregar os resultados que a gente espera. Mas isso tudo acaba ajudando esses jogadores. Claro. Porque acaba tirando essa pressão que está gigantesca em nome... Ele já está acostumado. E ele, inclusive, ele quer. É o que ele quer. Ele quer essa atenção. Porque tira dos jogadores em campo, porque ele sabe que são eles que podem resolver. Filho, quem tem minimamente de futebol sabe que em poucos dias é impossível você, sem ter o treinamento diário de clube, mesmo que a seleção fosse um clube, em poucos dias não daria. E sendo uma seleção, aí sim é que não dá. Mas hoje à noite já dá pra gente, assim, minimamente identificar no jogo coletivo da seleção a digital do Ancelotti? Eu não tenho a menor dúvida, Douglas, porque a gente está falando aqui de jogadores com muito talento individual. Algo que eu sempre discordei bastante quando as pessoas falam que a gente tem uma péssima safra em mãos. Eu não acho. Acho que é uma safra mal explorada. Eu acho que a prova com vários jogadores aí disputando sempre bola de ouro, prêmio The Best da FIFA. O Vinícius é o atual bola de ouro. O Rafinha está disputando bola de ouro. O Vinícius é o atual The Best. Então, que safra ruim é essa? Exatamente. E com um goleiro, o Alisson, diversas vezes melhor goleiro do mundo. Claro. Marquinhos acabou de ser campeão aí como melhor zagueiro da UEFA Champions League. A safra não é ruim, a safra é mal explorada. E eu acho que um dos pontos que o Ancelotti vai saber fazer, porque ele sempre fez isso, então é o que a gente quer, é que ele explore justamente essa individualidade dos seus jogadores. Obviamente que o coletivo é o que ganha jogo, mas quando você tem uma individualidade forte, quando os jogadores estão mais confiantes no seu futebol, acaba ajudando e muito no coletivo, fazendo com que a seleção jogue melhor. E eu não tenho dúvidas. Hoje tem um jogo muito difícil, a seleção do Equador não é uma seleção fraca, o jogo vai ser na casa da seleção equatoriana, o jogo é no Equador, mas não é em Quito, que é o principal jogador da seleção do Equador é a altitude. Não, vez não vai jogar. Aí eu vi o jornalista falando o seguinte, se o Brasil tivesse um outro treinador, como toda a seleção vinha fazendo e vinha conseguindo, ia para cima do Brasil para sufocar logo. Com o Ancelotti, o Equador diz, peraí. Exato. Pô, vamos ver como esse cara vai melhorar minimamente esses jogadores. Né?
Bom, outra coisa o Vitor falou sobre o potencial individual. Muita gente fala, obviamente, não seria diferente, do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tem que jogar pelo menos parecido com o que ele joga no Real Madrid. Se não joga a mesma coisa, mas joga parecido e tal. No mundo todo, no planeta, no universo, não tem uma pessoa melhor para extrair isso do Vinícius Júnior do que exatamente o Ancelotti. O Vinícius se tornou esse jogador, claro, esforço dele, talento dele, mas na mão do Ancelotti no Real Madrid. É o cara certo para extrair. Se ele consegue extrair do Vinícius, ele consegue extrair do Rafinha, consegue extrair de outros também. Muita gente fala 2 jogos, o Ancelotti tem que conquistar pelo menos 4 pontos. Parece que já dá para garantir a vaga nessa rodada, Vitor? Dá, porque a diferença é muito grande para os times que não estão nessa briga e são muitas vagas. Assim, é impressionante como esse novo modelo de Copa do Mundo que a FIFA trouxe aí, isso é vaga para sobrar mesmo de fato. Então, a seleção brasileira, até com essa campanha horrível que fez durante as eliminatórias, está com uma pontuação boa e com essa quantidade de vagas que tem, então... Aí nesse caso, para conseguir, Vitor, seriam 2 vitórias? Dependendo de resultados, né? Também Depende de resultados, isso. né? Com 4 pontos, é quase certeza que consegue já essa classificação. 2 vitórias é quase certo. Não, 2 vitórias é certeza. Certeza. 4 entendeu? pontos já dá essa margem boa. E aí tem um ponto interessante da fala do Ancelotti, que é o seguinte, ele disse, temos talentos individuais, a questão é combinar, olha só, combinar esses talentos para que eles atuem de forma organizada. A cabeça de um cara experiente é outra coisa. Você não ouviu isso da boca de nenhum outro treinador. Uma outra questão é a seguinte, o Ancelotti quer conseguir logo a vaga, óbvio que quer garantir logo a vaga do Brasil, porque ele também, Vitor, está percebendo? Essa rodada agora, ele chegou agora, conquistou a vaga, toda a preparação até de eliminatórias aqui para frente, ele vai testar formatos. Vira amistoso. Vai virar amistoso, ele vai treinar, esquece classificação. Qual a diferença de classificar em sexta, em quinta e quarta? É nenhuma. Vai para a Copa igual. O Brasil se classificou na última rodada jogando contra a Venezuela em 94, foi campeão. Então não tem nada a ver. Então, eu vou buscar o primeiro lugar. Esquece a Argentina do primeiro lugar. Está classificado? Beleza. Agora o Ancelotti vai trabalhar, rodar elenco, vai testar, observar com mais calma. Então, até para isso é importante, né? Exatamente, vai dar a gente acabou falando aqui sobre a questão dessa pressão que esses jogadores estão sentindo. E isso ajuda muito. Quando você consegue esse resultado logo, você diminui essa pressão e dá um período melhor para se trabalhar com essa calma, com essa tranquilidade que o Ancelotti precisa ter. Eu já venho destacando isso algumas vezes aqui no direto da redação, que falta pouco tempo para a Copa do Mundo, né? Falta um ano, e dentro desse um ano, a maioria do tempo você fica nos clubes e não na seleção. Então faltam agora, já passou uma convocação, faltam 4 convocações. A quarta vai para a Copa. Definitiva. Exatamente. Então, assim, é um período curtíssimo e que enquanto mais tranquilidade você tiver para fazer esse trabalho, menos pressão por resultados você tiver, pode fazer com que a seleção chegue mais afinada na Copa do Mundo e obviamente, que é o principal, né? A cereja do bolo. Na verdade, a cereja não, acho que o bolo inteiro e a cereja é a Copa do Mundo. Vitor, seria decepcionante uma derrota? Não? Seria, Douglas, assim, porque a gente está muito empolgado com a chegada do Ancelotti. Então, mas você não acha que essa empolgação te levanta o sarrafo demais, não? Acaba levantando e muito. Assim, uma derrota jogando fora de casa contra o Equador, que eu falei, uma seleção forte. No momento que está a seleção brasileira? Seria aceitável. Só que com toda essa empolgação que a gente está, com essa chegada do Ancelotti, toda essa pressão que vem em cima, eu acho que uma derrota acabaria trazendo uma pressão maior. Mas o bom é que logo depois tem um jogo contra o Paraguai jogando em casa. Então, a chance dessa pressão se diminuir rapidamente com uma vitória jogando em casa contra o Paraguai é muito alta. Mas eu acredito, Douglas, fielmente que a gente vai fazer hoje um bom jogo, vai trazer essa vitória. Se ganhar hoje para jogar com o Paraguai em casa, é ótimo. Exatamente. É bom demais. Exatamente. Aí acaba sendo uma eliminatórias dos sonhos aí de estreia do Ancelotti. E aí, meu amigo, se o Brasil ganha... Porque assim, não tem como piorar, Vitor. Vai piorar como? Piorar é só não entrar em campo. A derrota a gente já tem em mãos, né? Meu Deus do céu, não tem como piorar mais do que o Brasil não é que jogou com a Argentina. O Brasil não jogou com a Argentina. Com a Argentina, exatamente. Entendeu? Não pode piorar só... E aí o Angela chega num momento assim, de crise aguda, profunda da seleção brasileira, com o nível de competência que ele tem, não há como não melhorar. Se o Brasil se jogar um pouquinho mais, já é uma melhoria substancial. Não tem como piorar, minha gente. Pelo amor de Deus. Não tem como piorar com o técnico, com a experiência que ele tem. Não tem como. Só se os jogadores é de propósito.
E os jogadores não querem isso, eles querem... Não querem. Inclusive, você falou bem resposta. do Vinícius Júnior, um fato é que ele nunca deixou de jogar pela seleção, ele nunca fez corpo mole nem nada. Ele só não consegue jogar, ele não consegue ter o mesmo desempenho que ele tem pelo Real Madrid. E o que a gente espera agora é que ele comece a ter devido a essa proximidade, a esse trabalho que ele já tem aí de anos com o Ancelotti. Vamos para o placar, Vitor. Vamos aí, o placar do Vitor. Quanto é que você acha que o jogo... Douglas, sinceramente, eu espero um clean sheet, que é não sair com gol, sair sem sofrer gols, porque eu acho que a defesa da seleção... Aliás, é um ponto que ele destacou, né, Vitor? Exatamente. Porque se você vê os números da seleção, a seleção tem muitos gols, fez muitos gols, mas tomou muitos gols. Se você fecha a casinha ali e funciona, o saldo é enorme. Exato. É só vitória. Entendeu? Então, e o Ancelotti também já vem escaldado do Real Madrid em relação a zagueiro. O negócio dele é, vamos organizar aqui, porque daqui para frente a gente resolve. Tem Rafinha, tem Vinícius, tem Richard, tem... Mas aqui vamos... Aí a gente bota um xerifão como o Casemiro para trancar mesmo, ficar com a chave, Exato. entendeu? E aí a coisa para frente se desenrola. Mas aí, sim, não tomando gol... Eu acho que um 2-0, seria bom assim, demais. um jogo sem tomar gols e saindo com a vitória, para mim é o fundamental e o placar... Ou que tome gol, se for elástico o placar, um 4-1, exatamente. até um 3-1, vá lá. Sem problema algum. Sem problema algum. Então 3-1, vá lá. Vitor, amanhã a gente analisa o pós-jogo, né? Exatamente. E só deixar um destaque rapidamente, Douglas, é que o Ancelotti, o primeiro brasileiro que ele treinou, agora vai treinar só brasileiros, o primeiro brasileiro que ele treinou é um piauiense. Sério? É o Zé Maria, que é... o Zé Maria. Exatamente, que é um Foi o primeiro lateral, brasileiro, né? o lateral direito, que é natural de Picos, jogava no Parma, quando o Ancelotti assumiu o Parma, e foi o primeiro brasileiro que foi treinado pelo Carlo Ancelotti. Inclusive, teve uma entrevista bem completa no site do Globoesporte.com, dá os créditos aqui, porque de fato merece. Foram buscar o Zé Maria, que mora na Europa. Exatamente. E ele contou vários desses destaques, inclusive um destaque que a gente trouxe aqui é sobre isso, que lá, quando o Ancelotti chegou no Parma, era uma pressão absurda, uma pressão absoluta em cima do Parma por resultados. Basicamente, agora a situação é a mesma. A mesma situação. E ele blindou os jogadores, segurou a pressão, aguentou a pressão e conseguiu entregar resultados lá naquele momento já. Ele é especial. Valeu, Vitor. Obrigado, viu?